Olá, como vai? Leonardo do Expert Bitcoin falando. Então, Bitcoin sobe ou não sobe? Muita gente me perguntando aqui se o Bitcoin vai ou não vai. Todo mundo esperando que o Bitcoin suba, tá? E eu vou direto aqui para o gráfico. Eu vou dizer exatamente o que eu penso, o que eu estou enxergando aqui no gráfico, porque mais do que qualquer notícia que você veja na internet, o mais importante é o gráfico, porque o gráfico ele vem antes de qualquer notícia, tá? Então já vou logo para o gráfico para te mostrar exatamente o que eu estou vendo aqui no gráfico, tá? O que eu estou vendo aqui todo dia, baseado na minha análise. Então vamos lá. Bom, vou tentar ser o mais didático possível para a coisa ficar bem fácil para você, mesmo assim, mesmo para quem não tenha tanta experiência, assim, que olhe o gráfico e entenda também, tá? Então vamos lá. Bom, aqui no caso a gente tem o gráfico do Bitcoin no período semanal. Cada barrinha dessa aqui é uma semana, então a gente pode ver aqui esse movimento de alta, que foi a alta histórica do Bitcoin, chegou na casa aí de 70 mil reais, tá? 20 mil dólares. Aqui está em dólar, esse valor aqui, 7.261 reais, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Essa é a cotação do Bitcoin hoje, tá? 7.261 dólares, né? Bom, hoje, o que acontece aqui, tá? A gente tem o que a gente pode dizer aqui de uma espécie de triângulo, né? Que é exatamente isso daqui, olha. Então isso daqui é uma espécie de triângulo, tá? Onde as barrinhas elas podem romper tanto para cima quanto para baixo, né? Tanto para cima quanto para baixo. E, enfim, isso daqui, né? Quem for fazer uma análise, eu vejo muita gente fazendo análise aí na internet, só que assim, cada um tem um ponto de vista diferente. Às vezes a pessoa está mais com um viés de alta, às vezes está mais com viés de baixa. Então, se ela tiver com uma visão baixista, ela vai dar o ponto de vista dela. Se tiver com a visão altista, da mesma forma, tá? Aqui no caso, na minha opinião, está meio definido, tá? Se a gente for considerar esse gráfico aqui de uma semana, onde cada barrinha dessa é uma semana. Agora, quando a gente pega uma visão muito distante do gráfico, né, que é exatamente essa visão aqui, eu acho que a coisa acaba se perdendo um pouco, né? Você não consegue ter uma visão do que está acontecendo agora. Então é interessante você aproximar mais. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, a visão de um dia, onde cada barrinha dessa é um dia, tá? Então aqui de um dia a gente aproxima mais e, claro, quem estiver pensando muito nessa questão de baixa vai falar assim, pô, tá aí, tá vendo? Não falei que o negócio estava caindo? Vou te dizer que não é bem assim. Olha só, a gente tem aqui, a gente tem um movimento de alta, uma tentativa de retomada aqui e depois um movimento de baixa, tá? Só que a gente tem uma resistência. O que é resistência? É um preço, resistência não, suporte. É um preço que é difícil ultrapassar, tá? Que está mais ou menos nessa faixa daqui, né? Então aqui deu uma ultrapassadinha, mas rompeu aqui para baixo, mas depois logo em seguida voltou, tá? Aí depois tem esse movimento aqui que são dois triângulos pequenos, né? Isso aqui é uma figura de um triângulo. Veja que a moeda ela começou a cair aqui e teve uma recuperaçãozinha aqui, olha, tá vendo essa barrinha vermelha aqui, ó? Uma tentativa de subida, né? Aqui. Só que subiu, tá? O Bitcoin subiu, mas não subiu com força, porque quando tem uma barra com essa sombrazinha, essa linha bem fininha aqui, olha, não sei se dá para você ver aí, né? Deixa eu tentar trazer para perto, olha, tá vendo? Aqui, ó, olha só isso aqui, ó. Quando tem essa sombra aqui, né, significa que o movimento ele foi sem força, foi uma tentativa de subida, mas sem força. Então a gente tem aqui do lado, olha, um outro movimento desse logo na sequência, né? Aqui. E que ainda, né, tá digamos assim, é como se o Bitcoin estivesse ganhando força para vir aqui e fazer isso aqui. Mais uma tentativa de rompimento, tá? Ou seja,
tentar fazer a mesma coisa que foi feita aqui, só que agora com a barra cheia, essa barra verdinha cheia, que indica alta, tá? Beleza, então, no gráfico diário, é esse cenário que a gente tem. Agora, vamos descer aqui para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, a gente tem uma situação bem mais interessante, que é a seguinte. A gente tem uma linha de suporte aqui, nessa região aqui. Novamente, o que é uma linha de suporte? É uma região onde é difícil o preço ultrapassar, o preço fazer isso aqui, olha, tá? Você pode ver que nos períodos anteriores foi difícil ultrapassar essa linha aqui. Quando ultrapassou, rapidamente voltou, tá? Então, tá difícil do Bitcoin cair, tá? Tá difícil do Bitcoin cair, tá? E isso significa o quê? Tá? Se tá difícil de cair, significa que ele tá organizando forças, está juntando forças para subir, não é? Então, aqui a gente tem a figura, né, a gente tem uma acumulação, tá? Onde a gente pode desenhar aqui a figura de um retângulo, tá? Aqui nessa área aqui. Figura de um retângulo, onde a parte de baixo do retângulo é exatamente esse suporte que está sendo difícil de ultrapassar, e a parte de cima é a resistência, a parte de cima é uma outra barreira de preço, né, para alta, tá? Mas enfim, antes o Bitcoin ele precisa ultrapassar aqui, a gente tem uma outra resistênciazinha aqui, então são faixas de preço, né, que tem que ser ultrapassados, né? O fato é que a gente tem aqui dois fundos, aqui e aqui. Esse é um indicativo de alta, é mais um indicativo de alta. Quando a moeda vai 2 vezes no fundo e não consegue romper, significa que ela está juntando forças para subir, para fazer o movimento oposto, né? Então veio aqui, tá? E quando isso acontece, normalmente a moeda ela faz isso daqui, ó. Ela foi no fundo do triângulo e não foi no fundo do retângulo e não conseguiu romper. Então ela vai buscar aqui, ó, vai fazer esse movimento aqui, vai buscar romper o retângulo aqui. E se romper aqui, né? Se esse movimento fizer isso daqui, conseguir romper, aí sim o Bitcoin vai disparar. Então agora vamos tratar isso em termos de valores. Olha só, onde é que está aqui esse suporte? Na casa aqui dos 7.100, 7.100. Aqui eu já estou na parte dos valores, tá? Suposta nessa faixa. Bateu 2 vezes aqui no fundo, não conseguiu romper, tá? Ou seja, está acumulando forças para subir. A tendência é que suba e vá testar a resistência aqui em cima. A resistência que está lá em cima é a barreira de preços que está lá em cima. Se ultrapassar, então, tem grandes possibilidades do Bitcoin chegar na casa dos $7.800, tá? Beleza. Agora, rompeu isso daqui, aí é um outro cenário. Aí a tendência é o Bitcoin disparar e ele pode ir lá buscar a casa dos 12, 14 mil, de repente até mais dólares, tá? Então, quando você se pergunta, será que o Bitcoin sobe ou não sobe? Bom, de acordo aqui com o que eu estou vendo no gráfico, tá? As possibilidades maiores são de alta, tá? São de alta. Então, assim, por mais que esteja demorando, enfim, não tem jeito, tem que ter paciência, tá? Mas eu vejo muita gente reclamando e saindo do mercado. Só tem um problema. Quem está reclamando, está saindo do mercado, né? Olha o gráfico do Bitcoin uma vezinha no dia, olha de vez em quando e já fica chateado. E, enfim, meio que larga de mão, vai perder, porque uma hora ele vai subir e vai subir forte, tá? E quem está acompanhando vai ser muito recompensado. Eu vou dizer por quê, tá? Primeiro, porque já vai estar ganhando com o próprio Bitcoin, vai poder comprar na hora certa ou se quiser comprar mais, enfim. Vai ter a informação correta na hora certa. Não adianta o Bitcoin disparar e depois a pessoa comprar, enfim, né? Já vai ganhar dinheiro com isso, tá? E um outro detalhe importante é o seguinte, a gente tem centenas de outras moedas digitais. Quando isso daqui acontecer, tá?
logo em seguida, grande parte dessas moedas também vão subir. Tá? Só tem um detalhe: boa parte dessas moedas valem hoje aí poucos reais, alguns centavos de real. E elas vão disparar. Quando elas forem impulsionadas por esse movimento do Bitcoin, que é o que deve acontecer na sequência, tá? Essas moedas, boa parte dessas moedas tem uma tendência de valorização muito maior do que o próprio Bitcoin. Tá? Por quê? Porque o Bitcoin já vale aqui, quando estou gravando esse vídeo aqui, R$ 7.254. Agora, essas outras moedas, como valem bem pouquinho, o impacto em cima delas vai ser muito, mas muito maior. Tá? Então, existe a possibilidade de ganhos reais aqui com o Bitcoin. Agora, eu acredito que as maiores possibilidades são nas outras criptomoedas depois de serem impactadas pelo próprio Bitcoin. Então, fica ligado, se você quer de fato, eu quero ganhar dinheiro com Bitcoin e com moedas digitais. Beleza, tenha um pouquinho mais de paciência. O momento da subida pode estar muito perto. Eu tenho aqui um conteúdo que eu disponibilizo gratuitamente para as pessoas que querem entrar nesse mercado, querem entender como ele funciona, querem abrir sua própria conta, querem comprar Bitcoin, enfim. E também esse conteúdo ele serve também para as pessoas que já estão nesse mercado, tá? E querem estar posicionadas para quando o momento da alta chegar. E acredite, está muito perto. Pode ser a qualquer momento. E se você quer ganhar dinheiro com Bitcoin e moedas digitais a partir de agora, sem precisar fazer nada, conheça o nosso robô de operações com Bitcoin e moedas digitais. Robô de operações é a tecnologia mais eficiente no mercado de Bitcoin e moedas digitais. E nós preparamos um robô para você. É só acessar o nosso site, o expertbitcoin.com.br/robô, para saber exatamente como você pode usar o robô a partir de agora. E ele funciona tanto se você já tiver experiência nesse mercado, quanto se você não tiver experiência nenhuma, porque ele é 100% automatizado. Ele vai trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana para você. E ele é tão simples e tão fácil que qualquer criança vai conseguir acessar. Então acessa logo o nosso site, o expertbitcoin.com.br/robô. Coloque o robô para trabalhar para você já nos próximos 2 minutos. Então clica no link que está logo aqui abaixo desse vídeo. Eu já estou aqui te esperando.